Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, queridos, que maravilha estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso culto de celebração online na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Hoje nós vamos estar falando, hoje eu quero continuar compartilhando com você o segundo episódio da nossa série Inabalável. No primeiro episódio nós falamos sobre a fé inabalável. A fé inabalável. Hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma vida inabalável. Uma vida inabalável. Como ter uma vida, o que significa nessa série inabalável? O que significa, por exemplo, uma vida inabalável? Não significa uma vida sem sofrimento, sem dor, sem tristeza, sem aflições, até porque Jesus disse, nesse mundo passareis aflições ou tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, viver sem problemas não é o Evangelho da Bíblia. Nós vamos passar nesse mundo, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por momentos angustiantes. O que eu quero dizer com inabalável? Inabalável não é uma pessoa que nunca chora. Inabalável não quer dizer que você nunca vai chorar, que você nunca vai ficar desanimado, que você nunca vai ficar triste, que você nunca vai se sentir impactado pelas circunstâncias ao seu redor. Não tem nada a ver com isso. Nós não somos super-homens, nem nós não somos heróis, super-heróis. Na verdade, nós não somos feitos de ferro. Nós somos feitos de carne e osso. Viemos da terra, nós somos frágeis, ok? Mas o que eu quero dizer com inabalável? Inabalável é uma pessoa que não é absorvida pelas circunstâncias, pelas tribulações, pelos problemas, ou seja, a pessoa não vai sucumbir. O que eu quero dizer por uma vida inabalável? Uma vida que não vai ruir quando vierem as adversidades, uma vida que não vai cair num desânimo profundo, uma vida que não vai desistir de viver, desistir do ministério, desistir dos projetos, dos planos de Deus para aquela pessoa, para aquela vida. Então nesse sentido que eu falo, é essa conotação que tem inabalável, a palavra, o termo inabalável na nossa série. Eu gostaria de esclarecer isso para você não pensar que eu estou pregando aqui utopia, uma coisa que não existe. Até mesmo Jesus, lá no Getsemane, o próprio Jesus, 100% Deus, 100% homem, mas ele fez o quê? Ele disse, Pai, se possível, se for possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, Jesus, ele sentiu aquela pressão, ele foi pressionado, ele foi impactado por aquela circunstância, pelos sofrimentos que ele iria passar. E ele orou com tanto fervor que ele suou sangue. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Ou seja, ele foi atribulado, ele estava sendo atribulado naquele momento. Então, mas ele não sucumbiu, Jesus foi inabalável. O que eu quero dizer com inabalável? Ele não sucumbiu, ele não ruiu, ele não desistiu, ele não saiu correndo com medo. Não, ele enfrentou, venceu, deu a volta por cima. A Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia diz que em todas as promessas nós temos o sim e o amém em Cristo Jesus. Então é essa conotação que tem essa série inabalável. Não é uma pessoa que nunca falha, que nunca erra, que nunca chora, que nunca sente triste, não. Afinal, ninguém morre afogado por cair na água. Ninguém morre afogado porque caiu na água. A pessoa morre afogada porque ela permaneceu na água. Então, ninguém vai... Às vezes nós vamos cair na água, cair num desânimo, cair numa tristeza, mas nós só vamos ser afogados, submersos naquela tristeza se nós permanecermos lá. Então Jesus não permaneceu lá. Mas vamos lá. Então, depois dessa introdução para nos nortear, uma vida inabalável. Uma vida inabalável. Eu quero compartilhar 2 fundamentos, 2 verdades, 2 princípios sobre uma vida inabalável.
Uma vida inabalável tem, número 1, um fundamento inabalável. Então, uma vida inabalável tem um fundamento inabalável. Por que muitas pessoas são abaladas facilmente? Porque a vida delas não tem fundamento. Por exemplo, se eu falo para alguém que diz que Deus não existe, olha, se Deus não existe, então Ele não nos criou. Se Ele não nos criou e nós viemos seguindo essa linha de pensamento, se Deus não existe, Ele não nos criou. Se Ele não criou nada que está ao nosso redor, como essa linda natureza aqui no fundo hoje, né? Então, tudo isso é obra do acaso. Então, se é obra do acaso, a vida é um acaso, eu sou um acidente. Então, o fundamento da minha vida é o acaso. É um nada, é uma coisa sem sentido. Então, minha vida fica sem sentido. Então, comamos e bebamos que amanhã morreremos, não é? Aquele famoso provérbio popular, não é verdade? Mas quando nós temos um fundamento sólido, a coisa é muito diferente. Então, a primeira coisa, talvez do outro lado, né? Você esteja se perguntando do outro lado dessa TV, dessa tela, desse smartphone, você esteja se perguntando como eu faço para ter uma vida inabalável. Número 1, você e eu precisamos alicerçar nossas vidas em um fundamento inabalável. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, no finalzinho do Sermão do Monte, depois de ter pregado por 3 capítulos, né? Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus ele nos dá qual é o melhor fundamento e o mais forte e firme fundamento para a nossa vida. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27 diz assim: Todo aquele, pois, disse Jesus, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sucumbiu, foi abalada, sendo grande a sua ruína. Aqui Jesus faz um paralelo entre um homem sábio e um homem insensato. Ele faz o paralelo entre uma edificação de uma casa e a casa que, leia-se, casa, entenda-se por casa. O que eu quero dizer é vida, o que Jesus estava querendo dizer é uma vida, uma casa, uma vida. Ele fala sobre a vida edificada sobre a rocha e a vida, paralelamente ele compara a vida edificada em uma rocha e com uma vida edificada sobre a areia. E é interessante que as palavras a palavra é a rocha, né? A palavra é a rocha. Agora, as circunstâncias são as mesmas. O mesmo vento que soprou, o mesmo vento forte que soprou sobre a casa edificada na areia, foi o mesmíssimo vento forte que soprou sobre a casa edificada sobre a rocha. As mesmas águas dos rios que subiram e deram com ímpeto, né? Deram com ímpeto contra a casa edificada na areia e também na rocha. A diferença é que a casa edificada na rocha não sucumbiu, permaneceu, o tema da nossa série, inabalável, mas a casa edificada sobre a areia ruiu e foi grande a sua ruína. Então aqui Jesus mostra dois tipos de pessoas, dois tipos de vida. Eu posso edificar a minha vida sobre a rocha, ou eu posso edificar a minha vida sobre a areia. Então, o que é areia? A areia não tem substância, a areia não tem, o que eu quero dizer com substância, ela não tem sustento, ela não tem apoio, ela não é firme. A areia, ela não é firme, ela não dá atrás aquela sustentação para uma vida. Ninguém vai construir uma casa sobre areia. Hoje em dia, ninguém pensaria em construir uma casa ou um prédio grande sobre a areia, porque
porque é óbvio que vai cair, é óbvio que vai ruir. No primeiro vento vai rachar, vai cair, vai ruir, vai desabar. Mas aqui Jesus fala sobre esses dois homens. Então, o primeiro, o homem prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu porque fora edificada sobre a rocha. O que são aqui o vento, a chuva, os rios, as águas dos rios? As circunstâncias. Então, o que Jesus está querendo dizer? Esse vento, que dá com ímpeto, né? Que vem com força, a chuva, a tempestade, as águas dos rios que transbordam, são as circunstâncias, as adversidades, as tribulações, como o que nós estamos ainda passando, que é o coronavírus. Na verdade, essa pandemia do coronavírus foi uma grande tempestade, ainda estamos nela, mas já conseguimos ver que a tempestade está se dissipando, está passando, né? Então, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas olha só, a adversidade vem, o vento vem, mas a diferença, e foi a mesma adversidade, a mesma tribulação, veio para foi ao encontro, melhor dizendo, da casa edificada sobre a rocha e também a casa edificada sobre a areia. A diferença é que a casa edificada sobre a rocha passou pela tempestade, suportou a tempestade e permaneceu em pé e inabalável após a tempestade. Por quê? Muito simples. Porque ela estava edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João capítulo 1. Então a palavra é Jesus. Jesus é o Logos, a palavra, o verbo, se você quiser traduzir assim, o verbo, a palavra, o Logos. Então, a casa que estava sobre a areia, quando veio a tempestade, ela ruiu, ela sucumbiu. Por quê? Porque o fundamento era frágil. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meu querido amigo que está do outro lado, se você e eu fundamentarmos a nossa vida, alicerçarmos a nossa vida sobre princípios, sobre estruturas abaláveis, frágeis, toda a nossa vida vai sucumbir. Por isso que o apóstolo Paulo diz que se a nossa única esperança está nesse mundo, nós somos as pessoas mais miseráveis do planeta. Por quê? Porque esse mundo, a Bíblia diz, já nos jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. A Bíblia também diz que esse mundo passa. Então esse mundo é passageiro. Esse mundo é abalável, totalmente abalável. Então olha só, nós vamos firmar a nossa vida em Deus. Salmo de número 1, versículos 1 a 6, também fala sobre o firme fundamento para uma vida inabalável. Como ter, pastor, uma vida inabalável? Uma vida baseada na rocha, uma vida firmada na rocha. E quem é a rocha? A rocha não é uma pedra, a rocha é Jesus e a sua palavra, o verbo de Deus. A palavra viva, a palavra poderosa de Deus. Quando eu baseio a minha vida na palavra de Deus, basear a minha vida nas promessas de Deus, basear a minha vida nas profecias de Deus, basear a minha vida nos princípios da palavra de Deus, a minha vida vai estar edificada sobre a rocha e os ventos vão soprar, a tempestade vai vir, mas você e eu vamos estar inabaláveis. Vamos sentir a força do vento? Sim, vamos sentir. A chuva vai cair sobre nós? Sim, vai cair sobre nós. Nossa casa vai tremer? Sim, vai tremer, porque o vento é forte, mas não vai ruir. Por quê? Porque ela está edificada sobre um fundamento sólido. Salmo de número 1, versículos 1 a 6 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nessa lei, ele medita de dia e de noite.
Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto, essa pessoa dá fruto no seu tempo certo e suas folhas não murcham, mesmo no verão, não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aleluia! Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, diz aqui o salmista. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Não resistirão, ou seja, sucumbirão, ruirão. Os ímpios não resistirão no julgamento. Sucumbirão, cairão, ruirão. Serão absorvidos pelo julgamento. Absorvidos, não absolvidos, absorvidos, sugados pelo julgamento. Por quê? Porque o fundamento da vida... Quem é um ímpio? O ímpio é a pessoa que não é dedicada a Deus. O ímpio é a pessoa que não tem uma vida consagrada a Deus. Que não tem uma vida consagrada a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala também sobre o firme fundamento. Diz assim, a palavra de Deus diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, a palavra de Deus é poderosa e ela sustenta todas as coisas. Então, se nós firmarmos, então, pastor, como eu faço para ter uma vida inabalável? Apegue-se à palavra, medite na palavra, pratique a palavra, viva a palavra, medite na palavra, estude a palavra, creia na palavra de Deus, envolva-se com a palavra de Deus, coloque em prática os princípios fortes da palavra de Deus, firme sua vida em Jesus. A Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agarre-se a Ele, dedique-se a Ele, dediquemos-nos a Ele, a Jesus. Vamos seguir olhando firmemente para Ele. Vamos abraçar a fé, a mesma fé que Jesus veio pregar nesse planeta. Então, queridos, qual é o primeiro princípio para se ter uma vida inabalável? Uma vida inabalável tem um fundamento inabalável. E qual é o único fundamento? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ninguém pode construir a igreja sobre outro fundamento a não ser Jesus. Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, Ele é a pedra angular que dá o ângulo e a sustentação. A pedra padrão. Então, queridos, se você e eu quisermos ter uma vida inabalável, nós precisamos nos apegar a Jesus. E é isso que eu quero convidar você nesse primeiro ponto, em nome de Jesus. A segunda coisa que você precisa, que você e eu precisamos para ter uma vida inabalável, é um propósito inabalável. Um propósito inabalável. Então, uma vida inabalável tem um fundamento inabalável. Uma vida inabalável tem um propósito inabalável. Jesus tinha um propósito inabalável, uma missão, um projeto de vida. Não somente um projeto para viver, mas um projeto até para dar sua própria vida, que foi isso que ele fez. No Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 4, a Bíblia diz, oração sacerdotal de Jesus. O que Jesus disse? Ele disse, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que Jesus está dizendo? Pai, eu te glorifiquei, eu cumpri o meu propósito, eu cumpri a minha missão e agora receba toda a honra, receba toda a glória. Jesus, ele cumpriu o propósito divino dele aqui na terra. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Ele mesmo disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, ele tinha um projeto de vida, mas não somente isso, ele tinha um projeto para até morrer por esse projeto, como ele fez naquela cruz. Paulo tinha um propósito inabalável. Paulo tinha um propósito inabalável. O apóstolo Paulo, nada podia parar o apóstolo Paulo. Quando você lê os evangelhos, quando você lê o livro de Atos, você vê, e as cartas, obviamente, as cartas paulinas, né, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, você nota que nada podia parar o apóstolo Paulo. Ele foi apedrejado, lançado fora da cidade, apedrejado. Todo mundo dava o apóstolo Paulo como morto. Enquanto os seus discípulos oravam, ele se levantou, entrou na cidade. De novo. Nada podia parar, ele foi apedrejado, ele foi criticado, ele foi perseguido, ele foi preso injustamente na grande colônia romana de Filipos. Ele foi colocado no cárcere interior, todo mundo conhece a história, como ele estava naquele cárcere interior com o seu discípulo, seu companheiro de viagem, Tito, aliás, Silas, como ele estava com Silas naquela prisão. O companheiro de viagem, Paulo e Silas, e à meia-noite eles cantavam a Deus, louvavam a Deus, nada podia abalar. Nos parece que nada podia abalar o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha um propósito inabalável. Ele tinha uma razão para lutar. Ele tinha uma missão aqui na terra. Ele tinha um propósito inabalável. O apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, interessante isso, que ele disse na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele disse assim, Filipenses, capítulo 1, versículo 21, carta de Paulo aos Filipenses, ele disse assim, melhor, escreveu, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só, qual era o propósito de vida do apóstolo Paulo? Ele tinha um propósito inabalável. Qual era o propósito dele? Qual era a missão? Para mim viver é Cristo. Se eu estou vivo, eu vivo para Cristo. Se eu estou vivo é para trazer glória para Cristo. Se eu estou vivo é para expandir o reino de Cristo aqui na terra. Se eu estou vivo é para pregar a palavra de Cristo. Se eu estou vivo é para refletir através da minha vida Cristo. É para que as pessoas possam ver Cristo em mim. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, ou melhor escreveu, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A vida do apóstolo Paulo era Cristo. Agora olha só, porque para mim, escreveu o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Se eu morrer, gente, o apóstolo Paulo não se incomodava com a morte, ele não tinha medo da morte, porque ele disse que morrer para ele é lucro. Se você ler o contexto aqui, era lucro, né? Se você ler o contexto, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando, se eu morrer, eu vou encontrar com Jesus, eu vou estar com Jesus, se eu morrer, eu vou sair, vou ser liberto desse corpo corruptível, temporal, e vou estar num corpo atemporal e incorruptível. Então, meus queridos, a premissa é o seguinte, quem não se agarra a alguma coisa, cai por qualquer coisa. O que eu disse? Uma grande premissa que não está na Bíblia, mas é uma premissa, uma máxima de vida. Quem não se agarra a alguma coisa, cai por qualquer coisa. Então, todos nós precisamos de um projeto, um sonho, um propósito inabalável, para que possamos não ser abaláveis ou abalados nessa vida. Então quem não se agarra a alguma coisa morre, ou, aliás, quem não se agarra a alguma coisa cai por qualquer coisa. Viktor Frankl foi um psicólogo, claro, um médico, mas um psiquiatra, aliás, e foi sobrevivente do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E ele estava no campo de concentração. Ele foi um sobrevivente do Holocausto, dos campos de concentração nazistas, coisas terríveis. Você deve conhecer, né? Você sabe do que eu estou falando. Mas Viktor Frankl, ele disse o seguinte, que muitos dos judeus morreram naqueles campos de concentração. Morreram, sucumbiram, desistiram de viver. Outros venceram e deram a volta por cima. Por quê? Ele disse que há uma das grandes diferenças, um fator que foi
A chave para a sobrevivência de muitos judeus naqueles campos de concentração era que os judeus que sobreviveram, eles tinham um propósito inabalável. Muitos diziam assim: eu preciso viver, eu não posso morrer, eu tenho família, eu preciso cuidar deles, eu preciso cuidar da minha família. Outros diziam assim: não, eu preciso me reencontrar com meu marido, eu preciso ainda me reencontrar com meu marido. Outros diziam: não, eu preciso viver, a minha missão aqui na terra ainda não acabou. Então aqueles que se agarraram a alguma coisa, se agarraram a quê? A um propósito inabalável, seja ele familiar, divino, transcendental, temporal ou atemporal. Eles conseguiram, muitos deles conseguiram vencer aqueles campos e sobreviver aos campos ou nos campos de concentração dos nazistas. Então quem não se agarra a alguma coisa cai por qualquer coisa. Então por que nós vemos hoje em dia tantas pessoas sucumbindo, caindo, tantas pessoas, sendo totalmente abalados pelos ventos? Porque, número um, não tem fundamento. Não estão fundamentadas na palavra de Deus, nas promessas de Deus, estão fundamentadas no medo, na mídia, nas redes sociais, mas não na palavra de Deus. São fundamentadas sobre a areia. Segunda coisa, elas não têm um propósito inabalável, um propósito inabalável. Quem não se agarra a alguma coisa, cai por qualquer coisa. O apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Todos nós precisamos de um propósito inabalável, uma razão que nos puxe para cima e que nos impulsione para frente. Uma razão de viver. Existe uma ilha, um aglomerado de ilhas, um conjunto de ilhas no Japão chamado Okinawa, Ilhas Okinawa. E esse conjunto de ilhas é uma Blue Zone. O que é uma Blue Zone? Uma zona azul. Blue Zone é uma área, as áreas na Terra onde há mais pessoas centenárias, ou seja, pessoas que romperam 100 anos. Pessoas que têm a maior porcentagem, são as regiões, Blue Zones, são as zonas azuis, São as regiões do planeta, e há poucas delas, onde há um número muito grande de pessoas, ou o maior número de pessoas que romperam a barreira de 100 anos de idade. E uma dessas Blue Zones ou zonas azuis, o conjunto das ilhas de Okinawa, no Japão. Agora, por que eu estou te contando essa história? Porque lá, um dos segredos, e até há livros escritos sobre isso, você pode pesquisar na internet, há muitos livros escritos sobre isso, um dos grandes segredos que eles acharam para a longevidade dessas pessoas, claro, a alimentação, claro, a qualidade de vida, mas um dos grandes segredos que os próprios okinauenses, os próprios habitantes de Okinawa dizem que o grande segredo deles é uma razão para viver. Um propósito inabalável. E eles têm uma palavra para isso, eles chamam essa palavra, esse termo para essa razão de viver é Ikigai. Ikigai é uma razão, é um termo que não é difícil de ser traduzido para o português, mas um dos escritores, inclusive o escritor do livro Ikigai, traduziu assim para o português: Ikigai é a sua razão de viver. É o motivo que você faz acordar todos os dias. Então pense sobre isso. Muitas pessoas não têm motivo para acordar todos os dias, vivem vidas apáticas, elas se acordam pela manhã e pensam: mais um dia de trabalho, mais aquela chatice de trabalho, a chatice da faculdade, a chatice da vida, mais um culto, mais uma célula, nós precisamos de uma razão, uma Ikigai, uma razão para se viver, um motivo que nos faz acordar todos os dias. O que é motivo? O que é motivação? É um motivo para a ação, é o motivo que você vai trabalhar, é o motivo pelo qual você vai orar, que você vai vencer, que você diz: não, eu não vou sucumbir, eu não posso desistir, eu não posso ficar aqui no meu quarto trancado, enclausurado nessa depressão, eu não posso ficar nessa depressão porque eu tenho um mundo para conquistar para Jesus, eu tenho almas para ganhar, eu tenho que sustentar a minha família precisa de mim, eu preciso criar meus filhos, eu preciso criar uma família ainda, talvez nem criou uma família, eu preciso vencer, eu ainda sou jovem,
É esse propósito inabalável. Também, lá na Itália, existe uma Blue Zone. E na Itália também, eles têm o quê? Eles têm uma razão para viver. Uma razão para viver. Eles têm uma Ikigai. Eles dizem, não posso morrer, eu ainda quero ver meus bisnetos, tataranetos, eu quero... Eles têm uma razão, um propósito, uma razão de viver, um motivo que faz acordar. Então você vê que toda pessoa grande luta por uma grande causa. O que faz... Deixa eu fazer uma pergunta para você, do outro lado dessa tela. O que faz uma pessoa grande? A pessoa grande luta por uma grande causa, ou é a causa grande que faz a pessoa ser grande? Ou seja, quando eu me uno a uma grande causa, quando eu batalho, quando eu luto por uma grande causa, eu me torno uma grande pessoa. Essa causa transforma a minha vida. Você vê que todas as grandes figuras da história secular, ou seja mundial, né? E também bíblica, você vê que foram pessoas que lutaram por grandes causas. Por exemplo, José. José disse, não, ele falou para os seus irmãos, vocês me venderam para o Egito, vocês intentaram o mal, planejaram o mal contra mim, mas Deus projetou o bem, eu fui colocado aqui por Deus para salvar a vida de vocês. Olha só como José entendeu que ele tinha um propósito, ele tinha uma Ikigai, ele tinha um propósito divino. Moisés, ele tinha uma razão para lutar. Qual era a razão para ele lutar? Libertar o seu povo do Egito. Essa foi a grande causa da vida de Moisés. Por que Moisés? Se Moisés não tivesse aderido a essa grande causa, Moisés não seria nada na Bíblia, nem na vida. Moisés iria viver como ele estava vivendo, quando Deus o encontrou, não foi ele que encontrou Deus, foi Deus que o encontrou. Em Êxodo capítulo 3, o que Moisés estava fazendo? O que Moisés estava fazendo? Ele estava apacentando algumas ovelhas, nada contra pastor de ovelhas, mas ele estava apacentando algumas ovelhas do seu sogro Jetro. Deus chega com ele e lança sobre ele, ou diante dele, uma grande visão, um grande propósito, uma Ikigai, uma razão para viver, um motivo para se levantar pela manhã. Ele disse, vá, Moisés, eu vou te enviar para você libertar o meu povo, para você... E Moisés, quando se uniu a essa grande causa para libertar o seu povo, automaticamente ele se tornou um grande homem. Por que ele se tornou um grande homem? Porque ele lutou por uma grande causa. Ele não era um grande homem antes. Moisés não era, ele estava lá, ele estava contente, ele nem queria ir. Mas no momento que ele decidiu lutar por uma grande causa, sua vida cresceu, ele floresceu. Esther também. Quem era Esther? Esther era Radassa, uma murta. Esther estava ali como uma cativa, como uma escrava, lá na Pérsia. Então, ela era apenas uma jovem escrava, mas sabe de uma coisa? Deus tinha um propósito para Esther, uma razão de viver. E Esther abraçou essa causa. E porque ela abraçou essa causa, ela se transformou numa estrela. Esther quer dizer estrela. A palavra Esther quer dizer estrela. E o nome, você tem que entender que os nomes na Bíblia carregam a essência da pessoa. Então Esther é estrela, por quê? Porque ela foi feita para brilhar. Deus não queria que ela vivesse no anonimato. Deus a tirou do anonimato e a colocou no trono da Pérsia, o grande, o maior reino, a maior potência daquela época. E Esther ganhou até um livro na Bíblia, não é verdade? Então olha só, a mesma coisa com Neemias. Quem seria Neemias? O copeiro do rei? Ok, mas se Neemias tivesse servido a vida dele toda como copeiro do rei, nada contra o copeiro do rei, era um cargo de confiança, não era qualquer cargo, era um cargo público muito elevado. Mas se Neemias tivesse vivido a vida dele toda como copeiro do rei, você e eu não saberíamos quem era, quem foi, né, Neemias. Não haveria um livro na Bíblia com o nome dele. Mas por que ele se tornou grande? Como Neemias se tornou grande? Porque ele lutou por uma grande causa. O que torna as pessoas medíocres? Pessoas medíocres lutam por causas medíocres. Pessoas medíocres lutam por causas medíocres. Pessoas grandes lutam por
por causas grandes. É simples assim. A mesma coisa no mundo secular. Gandhi, por exemplo. Pelo que lutou Gandhi? Mahatma Gandhi. Porque Gandhi ficou conhecido e ainda é conhecido mesmo após a sua morte. Ele ainda é conhecido em todo o mundo. Simples. Porque ele lutou pela independência do seu povo. Gandhi lutou pela independência do seu povo. Ele lutou por uma grande causa e por isso se tornou grande. O que fez de Churchill grande? Com certeza ele já tinha talentos e tinha traços no caráter dele muito bons, mas o que impulsionou a vida de Churchill? Porque ele lutou para libertar o mundo, primeiro a Grã-Bretanha, obviamente, mas depois o mundo do nazismo. E ele se tornou conhecidíssimo, um dos maiores estadistas e estrategistas do mundo e da história. Nelson Mandela. Por que Nelson Mandela se tornou tão famoso, tão grande? Será que é porque ele já nasceu grande? Só monstros nascem grandes. Mas Mandela tinha uma razão para viver. Ele não sucumbiu lá na prisão. Ele não se suicidou na prisão. Por que ele não se matou na prisão? Ele poderia. Eu acredito que uma das razões é porque ele lutava contra o apartheid, contra a separação dos negros dos brancos. Ele lutava contra isso. E ele deu a volta por cima. E ele se tornou grande. A mesma coisa como outras pessoas. Como o pastor Lucas, por exemplo. Qual era o propósito de vida do pastor Lucas? Implantar 100 mil igrejas. Até hoje, o pastor Lucas, mesmo que ele morreu, partiu para a glória, né? Foi promovido, digamos assim, em 1994, mas ainda hoje o pastor Lucas é aclamado na Paz Church e no mundo, no Brasil. Né? Ele é aclamado, é uma pessoa respeitável, ele deixou um legado, ele deixou uma história, ele deixou um exemplo. A mesma coisa o seu pai, pastor Melvin, ele deixou um legado, ele tinha uma razão para viver. Qual era a razão de viver do pastor Melvin? Salvar as almas além mar. Ele era dos Estados Unidos. Então Deus falou para ele: e as almas? Você está bem aqui, Melvin, não é? Mas e as almas que estão além mar? E as almas que estão no Brasil? E ele saiu do conforto dele, do sonho que ele tinha, e abraçou uma causa maior. E porque ele lutou por uma causa maior, ele se tornou grandioso. E até hoje ele é respeitado, não só aqui no norte, mas em todo o Brasil. Olha, por exemplo, outro exemplo, meu grande amigo Marco Yamin. Meu grande amigo Marco Yamin, pastor Marco Yamin. Qual é a causa pela qual ele luta? Qual a causa pela qual ele luta? A causa dos africanos, nos países mais pobres, mais miseráveis da África. Ele luta por essa causa. Há pessoas que oram para ele não morrer. Ele estava me contando que há uma pessoa, há intercessores, que estão orando todos os dias. Ele tem uma intercessora na África que ora todos os dias e jejua para que ele não morra. Por que a pessoa quer que ele não morra? Porque ele tem um propósito, ele está lutando por uma grande causa. Então, queridos, todos nós precisamos. Quem não tem um motivo para viver, tem 1000 motivos para morrer. Então, olha só, o que leva uma pessoa a acabar com a sua própria vida? O que leva uma pessoa a se suicidar? O que leva uma pessoa a se cortar? Cutting, né? Cutting. O que leva uma pessoa a fazer isso? Sabe, a pessoa ela não tem uma razão para viver. Ela não abraçou ainda, um dos motivos, ela não abraçou ainda uma causa grande. Eu não conheço, gente, eu não conheço uma causa melhor, maior, mais nobre, mais poderosa do que a causa de Jesus, que é buscar e salvar o perdido. Essa é a maior causa que existe. É por isso que eu vivo. A minha vida aqui na terra é para quê? Para buscar e salvar o perdido, pregar o evangelho, implantar igrejas, ajudar pastores a implantarem igrejas, ser pastor de pastores, de líderes, multiplicação de líderes. Para quê? Para ganhar almas para Jesus. Sabe por quê? Porque essa é a maior causa que existe. Então, hoje nós aprendemos 2 fundamentos, 2 princípios, 2 máximas para se ter uma vida inabalável. Número 1, uma vida inabalável tem um fundamento inabalável. E qual é o fundamento? Jesus é o fundamento. Número 2, uma vida inabalável tem um propósito inabalável, uma razão para viver.
Quem não se agarra a alguma coisa, cai por qualquer coisa, cai em depressão, cai em desânimo, cai em pensamentos suicidas, cai em desmotivação, cai em apatia, né? Cai, desvia-se. Por quê? Porque você tem que se agarrar a um propósito. Eu me agarro a Jesus e eu me agarro a um propósito. E quando eu estou agarrado com Jesus, eu só vou cair se Ele cair. Mas eu sei que Ele não vai cair. Por que Ele não vai cair? Porque Jesus, o seu Jesus, o meu Jesus, é inabalável. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Até o próximo culto de celebração online na Paz Church Castanhal. Beijo no coração.